A maldição do diamante Hope. Isso aí, esse diamante que é super famoso, ele ficou desaparecido durante muito tempo e ressurgiu com esse nome. Antes ele era chamado de Diamante Azul da Coroa. Se você não conhece essa história, fica aí que eu vou contá-la para você. Em 1663, Jean-Baptiste Tavernier, que era um mercador parisiense muito conhecido por suas aventuras e exploração, ele foi precisamente para uma região na Índia conhecida como Golconda, onde havia os mais belos diamantes do mundo. Conta a história que um mineiro explorando ali a mina de Kolur, que fica pela região do rio Krishna, ele encontrou uma pedra e levou para o sultão. A pedra, ela tinha aparência assim acinzentada e escura, então o sultão julgou ela impura, que ela não era valiosa, e vendeu para o próprio mineiro. O mineiro levou ela a especialistas que viram que lapidando ela ficava com uma tonalidade mais azul, ela ficava mais no aspecto, né, das pedras preciosas. O mineiro, feliz com o resultado, mas assim, ainda não muito, né, esperançoso de ganhar um alto valor naquela pedra, resolveu levar ela para decorar os olhos da estátua da deusa Sita, que é conhecida por prosperidade, felicidade e é adorada ali pelos mineiros da região. Os mineiros, né, do clã rival não gostaram dessa ideia, né? Eles acharam isso muito profanador, porque para eles, na época, a cor azul era vista como maléfica. Então eles acusaram o mineiro e o sultão de estarem profanando a Deus e o templo. E aí começa a história de azar, porque neste momento o sultão, indignado, né, com essas acusações e com tudo, resolve destruir o templo. Mas adivinha quem continua ali rondando? O diamante. O próprio mineiro, né, ele descobriu as ordens do sultão e ele correu lá no templo e resgatou o diamante, né? E nesse momento ele cruza com o tal Jean-Baptiste que eu falei e faz uma troca, né? Porque ele pensava que era um diamante impuro, que não valia nada, e aí ele troca esse diamante por uma pequena pedra pura, né, incolor, com o Jean-Baptiste. O Jean-Baptiste adquire o cristal, o diamante Hope, que antigamente era conhecido como Diamante Azul da Coroa. Jean-Baptiste Tavernier resolve vender a sua coleção de pedras preciosas. E quem toma conhecimento disso? O rei Luís XIV, que resolve comprar esse diamante azul imediatamente, pagando a ele uma quantia significativa e dando um título de nobreza. O rei Luís XIV resolve contratar Jean Pitan para fazer a lapidação da pedra, para tirar aquele brilho opaco e dar um pouco mais de intensidade à cor azul. Além disso, ele queria que fosse feita na forma de um sol no centro, porque quem não sabe, o rei Luís XIV é conhecido como Rei Sol. Então ele resolve dessa forma, né, esse visual para o diamante e contrata Jean Pitan. Desde então, o diamante passou de mão em mão por diversas pessoas. Na França teve toda aquela parada que veio a Revolução Francesa, derrubaram os reis, decapitaram eles, guilhotinaram, né, no caso. E ele foi passando de mão em mão pelos revolucionários, pelas pessoas que saquearam, e até que chegou nas mãos de Henry Hope. Em 1812, o diamante já não estava mais na França, ele estava na Inglaterra e foi adquirido por Henry Philip Hope. Daí o nome Diamante Hope, porque até então ele recebia o nome Diamante Azul da Coroa. Esse diamante acaba sendo herdado por Henry Francis Clinton Hope, que é neto do Henry Philip Hope, tá? E esse neto dele, ele é extremamente apaixonado por uma atriz chamada May Owie, e ele dá para ela como presente de casamento. E é essa May Owie que resolve escrever sobre a maldição do diamante azul. Ela conta a história do que acabou se sucedendo por culpa do diamante. A história de May Owie, né, a maldição do diamante Hope, né, conta a história, né, as tragédias que esse diamante trouxe, mas não só isso, ele causou a destruição financeira da família Hope, né, fora outros diversos problemas pessoais que eles citam, mas, por exemplo, para vocês terem uma noção, a família ela chegou à ruína financeira, tanto que esse diamante ele foi leiloado e adquirido por um novo dono num leilão. E essa May Owie, ela acabou a vida dela na miséria, vocês não têm noção. Em 1908, o diamante acaba voltando para Paris. Ele passa de mão em mão até que acaba nas mãos de Pierre Cartier.
Ouviu Cartier? Então, Cartier é aquele nome, né, das lojas de diamante, né? E ele era muito famoso, era Maison Cartier, e ele começa a explorar uma história de maldição do diamante Hope, né? Porque ele era especialista em venda de joias para americanos. E ele começa a espalhar essa lenda, essa maldição. Lenda? Talvez. Essa maldição para dar um valor à joia. Em 1911, a lenda chega aos ouvidos de uma milionária americana que resolve adquirir o diamante, dizendo que com ela o diamante traria sorte, que ela mostraria ao mundo que aquele diamante nas mãos dela daria sorte. E nos primeiros anos foi tudo lindo, maravilhoso. Ela realmente teve muita riqueza e etc. Mas ela perdeu alguns anos depois, um filho de 9 anos atropelado. O marido, que era dono, né, do Washington Post, vendeu o jornal porque ele foi à falência. Ele trocou ela por outra. Uma filha dela morreu de overdose. Um neto dela foi perdido na guerra do Vietnã. E a própria morreu de pneumonia aos 60 anos de idade. Não se brinca com essas coisas. Após a sua morte, o New York Post fez uma matéria contando todo o drama da família McLean, né, e contando a maldição do diamante Hope, que ela sempre negou. 2 anos após a sua morte, os seus filhos conseguem vender as joias que dispunham, incluindo o diamante Hope, que foi adquirido pelo Harry Windsor, o famoso rei dos diamantes na época. Assim, depois de um tempo, ele tomou conhecimento, né, da dificuldade em revender o diamante, principalmente por causa da publicidade negativa que as mídias faziam dele, sem falar no alto valor dele e história. E tendo conhecimento disso, ele resolve vender essa joia para o Museu Nacional de História Nacional, conhecido como Smithsonian, em Washington. O museu recebeu esse diamante via entrega de correio, sabe? Uma entrega simples de correio. E ela é hoje uma das principais atrações do Museu Nacional de História Natural, Smithsonian. E você, o que acha? Maldição? Não, nada a ver. Foi só um conjunto, né, de coincidências. Eu não acredito em coincidência. Mas vamos lá. O templo da deusa foi destruído. Vamos desde o início. O templo da deusa foi destruído. O rei Luís XIV tá na história, né? Ele foi decapitado, guilhotinado. O rei da Inglaterra, que adquiriu anos depois, foi morto. O Henry Hope, né, o neto, foi à falência. A Mayoi foi à falência. A McLean teve diversas tragédias na família, inclusive ela morreu de pneumonia aos 60 anos. Até o carteiro teve 2 tragédias, gente. Né? E assim, enquanto é maldição para alguns, né, virou a grande sorte do Museu Smithsonian, porque essa é uma das atrações principais mais visitadas.